Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber mais uma vez aqui, dando sequência então ao estudo, referente a nosso propósito, de trabalhar a revisão aqui durante o nivelamento. Neste encontro a gente vai falar do termo integrante, que vocês já até viram acerca dele quando nós estudamos nas aulas anteriores sobre predicação verbal. Hoje nós iremos nos ater mais a ele, a alguns detalhes sobre ele, que é o objeto direto. É o primeiro dos termos integrantes que nós temos na língua portuguesa para que possamos estudar, tá bom? O que é o objeto direto, pessoal? Como vocês já viram, o objeto direto é aquele que completa o sentido de um verbo transitivo direto. É aquele termo sem preposição obrigatória que vai trabalhar para um verbo transitivo direto. Como a gente já disse anteriormente, tanto eu quanto o professor Ezequiel, nós nunca podemos estabelecer a diferença entre o objeto direto e o indireto por meio do emprego ou da ausência da preposição. Porque, como nós veremos nessa aula, há casos em que, mesmo o objeto sendo direto, a gramática recomenda que você faça, e que eu faça também, o uso da preposição, tá? Para que a gente possa evitar alguns problemas na construção da oração, beleza? Então é isso que nós iremos abordar neste nosso encontro. Vejamos aqui então, olha só, é o termo da oração que completa ou integra o sentido do verbo transitivo, dos verbos transitivos. Esses são os complementos verbais. É importante que você note essa nomenclatura, complemento verbal, porque ela vai se contrapor ao que nós iremos estudar depois, ainda nesta semana, acerca do complemento nominal. Então, o complemento nominal ele vai complementar nome. Complementos verbais são aqueles que complementam verbos. O complemento nominal ele tem um nome genérico, complemento nominal mesmo, não tem um nome específico para ele, porque é único, é só ele. Já o complemento verbal, como são dois, eles se dividem em objeto direto e objeto indireto. Há nomes próprios para cada um deles, não é isso? Então, olha só, observe essa oração aí acima. Eu comprei uma casa. Lembrando que aqueles passos que a análise sintática torna-se mais fácil à medida que a gente o faça, eu devo achar o verbo e em seguida o sujeito. O verbo é comprei. Quem comprou fui eu, já achei o sujeito também. Se eu disser o sujeito e o verbo ao mesmo tempo, ou nesta sequência, repare que naturalmente irá surgir uma pergunta. Eu comprei o quê? Sempre a resposta a esta pergunta, depois de dizer o sujeito e o verbo, a resposta à pergunta o quê ou a pergunta quem gerará o que nós chamamos, em língua portuguesa, de objeto direto, conforme vocês podem ver aqui, tá bom? Então, nessa oração é possível perceber que se nós interrompermos o enunciado do verbo, ele pedirá uma informação maior. Eu comprei o quê? Então, apesar de já trazer algo sobre o sujeito, o ato de comprar, ainda é necessário complementar o ato dizendo que foi comprado. Eu comprei o quê? Uma casa. Então, conforme muito bem especificado aqui no slide, lembrando, pessoal, que a produção do slide sempre é do professor Ezequiel, tá? Então, esse cuidado que ele tem aqui, inclusive, converte para vocês depois em PDF, para que vocês possam acessar até do celular esse PowerPoint. É tudo bem feito dessa maneira pelo professor Ezequiel, tá? Acho importante a gente citar isso, porque vocês me veem aqui, mas não se engane achando que é um trabalho exclusivamente meu, não, é um trabalho bem em parceria aí com outro professor do 9º ano, o professor Ezequiel, tudo bem? Vamos lá, verbos que funcionam dessa maneira, ou seja, que necessitam de outros termos para complementar ou integrar, para completar ou integrar, seu sentido, são chamados de verbos transitivos, conforme nós falamos anteriormente, nas aulas da semana passada. Assim, palavras que completam o sentido dos verbos são complementos verbais, que podem ser objetos diretos ou objetos indiretos, conforme também já falamos, tá? Agora sim, vamos nos ater a ele, o objeto direto. O que é o objeto direto, então? Ele é o complemento verbal, que geralmente não é acompanhado por preposição. Repare, e aí eu chamo de novo a atenção de vocês para esta palavrinha. Quando se fala geralmente, é importante que você entenda que geralmente não é acompanhado por preposição, significa dizer, a maioria das vezes ele não vem com preposição. É por isso que bons alunos sempre fazem esse questionamento. Professor, então eu posso diferenciar o objeto direto do objeto indireto pelo emprego ou pela ausência da preposição? Infelizmente não, tá? Claro que a maioria das vezes você consegue fazer isso, só que há casos, e a gente vai ver até alguns, há casos em que a gramática sugere que a gente coloque preposições mesmo com o objeto direto, tudo bem? Então vamos lá, há casos em que não é acompanhado por preposição e tem a função de completar o verbo transitivo direto, o qual, ou seja, este verbo transitivo direto sozinho não consegue fornecer informações com sentido completo.
Então veja, se eu digo que as plantas florificam, é uma construção que eu não posso interromper, sem que gere naquele que está me ouvindo uma dúvida, uma curiosidade. Afinal de contas, se eu disser que as plantas purificam, todos nós iremos querer saber, as plantas purificam o quê? É uma pergunta natural que irá surgir a partir dessa informação. Então repare que é um verbo que irá exigir complemento. Quando eu falo que as plantas purificam o ar é o termo que irá funcionar como objeto direto. É o termo sem preposição, né, obrigatória, e que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto, beleza? Então isso tudo aqui eu acredito que seja fácil, né? Vocês já devem ter visto acerca disso quando nós estudamos sobre o verbo transitivo direto, mas é uma forma de nós estarmos revendo, beleza? De uma maneira pragmática, ou seja, na prática, como é que a gente faz, professor, para poder facilmente entender que um termo é objeto direto? Os objetos diretos são aqueles termos que facilmente nós conseguimos trocar por um pronome oblíquo átero, ou melhor, pelos pronomes oblíquos áteros, o, a, os e as. Sempre que for possível pegar um termo e substituir por o, a, os, as, é porque esse termo é objeto direto, tá? Quer ver um exemplo? Eu amo as crianças, eu as amo. Eu amo a mulher, eu a amo, tá? Eu fiz o exercício, eu os fiz. Eu fiz a atividade, eu a fiz. Repare que essa troca, sempre possível e sempre mantendo sentido na construção, gera aquilo que a gente chama de objeto direto. Então todos os termos que são possíveis de serem trocados por o, a, os e as vão representar sintaticamente o que nós conhecemos como um termo integrante chamado de complemento verbal objeto direto, tá? Então, ó, procurei o livro, mas não o encontrei. Veja, procurei o livro. O livro é o objeto direto do verbo procurar. Ao passo, ou seja, ao mesmo tempo, ele é objeto direto do verbo encontrar também. Só que para evitar a repetição da palavra o livro, é melhor que na segunda construção, né, você troque o termo que já foi citado por um pronome. E o pronome vai representar aquilo que já foi citado, nesse caso aqui o livro, tá? Com a mesma função, porque o verbo encontrar, assim como o verbo procurar, são verbos transitivos diretos. Então fica fácil perceber quando o objeto é direto, pelo fato de você poder trocar por o, a, os e as. Tudo bem? Vamos lá. Características do objeto direto. Completa a significação dos verbos transitivos diretos. Isso é meio óbvio até, né? Normalmente eles não vêm regidos de preposição, conforme nós já falamos também. Normalmente, não quer dizer sempre. Normalmente eles não vêm regidos de preposição. Traduz o ser sobre o qual recai a ação expressa por um verbo ativo. Isso é importante, tá? Quando eu falo que Caim matou o Abel, repare, a ação do verbo, que é matar, ela foi praticada pelo sujeito, na voz ativa. E essa ação do verbo vai recair sobre ele. Ele é objeto direto, tá? Então, ó, Caim matou o Abel. A ação de matar recaiu sobre quem? Não foi praticada por ele, tá? Mas caiu sobre ele, sobre Abel. Abel é objeto direto nesse caso. Torna-se sujeito da oração na voz passiva. Logo à frente, nós iremos falar acerca do agente da passiva. É importante que desde agora você saiba que só posso transformar de voz ativa em voz passiva quando eu tenho na voz ativa um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, tá? De maneira que o objeto direto da voz ativa sempre será o sujeito da voz passiva. Então veja, Caim matou Abel. Essa construção da voz ativa equivale na voz passiva a Abel foi morto por Caim, entendeu? Então Abel, nesse caso, configurando a função sintática de sujeito. Tudo bem, pessoal? Até aqui? O objeto direto ele pode ser constituído, tá? Por substantivo ou expressão substantivada, beleza? Por pronomes oblíquos, conforme nós vimos, ou a, os, as, o me, tc, o nos e o vos também podem funcionar como objeto direto. Você só exclui, entre os pronomes oblíquos átomos, o ler e o les. O ler e o les nunca podem funcionar como objetos diretos, tampouco como objetos diretos preposicionados. Por quê? Porque o ler e o les são pronomes que sempre substituirão termos que sempre são com preposições. Como objeto direto nunca é um termo com preposição obrigatória, é por isso que você não pode substituir o que é objeto direto por ler ou les. Então quando, por exemplo, você diz que eu a amo, essa construção está certa. Se eu falo para uma pessoa que eu amo essa pessoa, eu vou dizer que eu amo você, ou que eu te amo. O que eu não posso falar é eu lhe amo, tá? Porque essa construção ler não encaixa com o verbo amar, que é transitivo. Porque o ler e o les nunca exercerão funções de objetos diretos, beleza? Ó, e por qualquer pronome substantivo, né? Qualquer pronome que substitua um substantivo pode exercer a função de objeto direto também. Aí olha só, aquilo que eu falei para vocês. Objeto direto preposicionado, tá? Há casos em que o objeto direto, isso é, o complemento dos verbos transitivos diretos, vem precedidos de preposição, geralmente a preposição a.
Isso ocorre em alguns casos. Por exemplo, quando o objeto direto é um pronome pessoal tônico, né? O, a, os, as são pronomes pessoais átonos. Mas quando os pronomes são tônicos, por natureza preposicionado. Todos os pronomes oblíquos tônicos são preposicionados. Você só emprega os por preposição. É por isso que eu falo assim, ó, ela me ama, isso está certo, mas se eu troco o me por mim, eu não posso falar que ela me ama. Eu tenho que dizer que ela ama a mim. Então este mim, que é um pronome tônico, ele tem que vir antecedido de uma preposição. É por isso que quando eu digo que ela ama a mim, o verbo amar continua sendo transitivo direto. Porém, se eu complemento agora, é um objeto direto com preposição. Tá vendo? Então, portanto, né, é possível haver objetos diretos em que a preposição seja empregada. Não é errado isso, tá? Quando o objeto direto é um pronome relativo quem. Outra coisa, tá? Ó, Pedro Severiano tinha um filho a quem idolatrava. Se eu disser que o Pedro Severiano idolatrava, todos nós queremos saber, idolatrava quem? Isso me configura como verbo transitivo direto. Quem idolatra algo. Idolatrar é verbo transitivo direto. Como o pronome relativo que complementa o verbo é o pronome quem, então a preposição passa a ser obrigatória. Porque sempre que o pronome relativo quem for o objeto direto, ele deverá vir acompanhado de preposição. Então Pedro Severiano tinha um filho a quem idolatrava. Ele idolatrava o filho, mas se eu troco o filho por quem, então eu digo a quem idolatrava. Este termozinho aqui, né, junto, funcionando como objeto direto preposicionado, tá bom? Aos outros casos aqui, que eu peço que vocês depois leiam, tá? Ó, esses outros casozinhos aqui, só para que a gente possa ganhar tempo, né? Leiam e a leitura simples, fica fácil você distinguir um do outro. E por fim, outras duas características do objeto direto é que ele pode ser pleonástico, também o indireto pode ser, e ele pode ser cognato ou interno. Qual a diferença, professor, entre um para outro? O pleonástico é aquele em que você faz gerar no objeto uma repetição. Na construção você repete o objeto direto. Veja, o bem, muitos o louvam. Quando eu digo que muitos o louvam, veja, muitos é sujeito do verbo louvar. Se eu disser que muitos o louvam, você vai me dizer que muitos louvam o bem. O bem é o objeto direto. Só que repare que nesta construção há um objeto direto repetido. Você pegou o objeto direto e o reproduziu de maneira pronominal depois que o objeto direto já apareceu. É este o. E este o que se repete e retoma o termo objeto direto, ele também será chamado de objeto direto, neste caso pleonástico. Tudo bem? Pleonástico. Tudo bem? Tranquilo aqui? Fácil? E o objeto direto cognato ou objeto direto interno, tá? Frequentemente transitivam-se verbos intransitivos, ou seja, há verbos que são por natureza intransitivos, mas que dependendo da construção você pode transformá-los em transitivos diretos. Exemplo, quando eu falo para você que eu corri, qual é a pergunta que ele ocorre? Nenhuma, porque afinal de contas, quem corre, corre. Correr é um verbo intransitivo, tudo bem? Agora, quando eu falo para você que eu corri uma corrida longa passa a ser o objeto direto do verbo correr, que era intransitivo e transformou-se em transitivo direto. Repara que o objeto é direto, cognato, o objeto direto interno. Por quê? Porque o núcleo deste objeto direto, no caso corrida, ele terá a mesma raiz do verbo correr e corrida, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente chama este objeto direto de cognato ou objeto direto interno. Veja, pela primeira vez chorou o choro da tristeza. Ó, chorou o quê? O choro da tristeza. Então, choro e chorou é verbo e choro é substantivo. Quando há essa equivalência entre o verbo e o objeto direto, significa dizer que nós estamos diante do objeto direto, interno ou ainda cognato. Tudo bem, pessoal? Então a gente fica por aqui neste encontro, tá? Na próxima aula a gente vai tratar sobre o objeto indireto, que aí é até mais simples, né? Do objeto direto, não tem tantas ramificações, não tem, por exemplo, objeto indireto, cognato ou interno, então ele é uma linguagem um pouco mais simples, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa aula, que você assista ela, tá? Quantas vezes você julgar necessária e, se for o caso, mande as suas dúvidas para mim e para o professor Ezequiel por meio do aula, e aqueles que têm a oportunidade de ir ao presencial, levem as dúvidas para que a gente possa sanar durante as nossas aulas, tá bom? Um grande abraço a todos então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!